Fala galera, sejam bem-vindos ao curso de Street Mentalist, um curso de mentalismo aplicado às rotinas de rua. Se você deseja fazer apresentações impactantes, você está no local correto. Neste curso nós vamos desvendar os segredos do ilusionismo psicológico, que é a arte performática mais secreta do mundo. Estou muito feliz por você estar aqui. E antes de mais nada, gostaria de agradecer pela aquisição do curso e pela confiança. Tenho certeza que esse curso vai ser uma carta na manga para todas as apresentações que você for fazer. Seja numa faculdade, seja num evento, numa praça, num parque, numa palestra. Cara, aonde for, você vai engajar e vai se conectar facilmente com as pessoas. Mas quem sou eu? Meu nome é Bruno Oliveira, eu sou biólogo formado pela Universidade Estadual da Paraíba, aqui em Campina Grande. Eu sou socorrista PH-TLS, tenho especialização em docência do ensino superior e metodologias ativas, mestrado na área da educação, onde eu trabalhei com uma linha de pesquisa chamada Neurociências e Psicologia do Aprendizado. Sou hipnoterapeuta e especialista em street hipnose e mentalismo, que é essa arte performática que vocês vão aprender neste curso aqui. Este curso vai ser uma excelente ferramenta para você gerar conexão, engajar e ganhar uma grande autoridade por onde quer que você passe. Eu sei que você deve estar ansioso para poder logo ver as revelações dos efeitos de mentalismo, mas segura a ansiedade porque você tem que entender os fundamentos do mentalismo, as bases metodológicas que compõem essa arte performática. Não adianta simplesmente você pular para os efeitos e fazer mal feito, porque o tempero do mentalismo está na sua performance, está na sua apresentação. E eu vou te ensinar tudo o que você precisa para fazer as apresentações mais impactantes da sua vida. Deixa eu contar uma pequena história para vocês. Na verdade, o mentalismo surgiu na minha vida meio que de paraquedas. Eu não gostava de mágica, não gostava de nenhum tipo de apresentações como essa, porque eu achava muito difícil, tinha habilidades manuais, eu tinha que treinar muito com cartas, esconder objeto, manipulação de objetos, esse tipo de coisa. E eu disse, cara, isso não é para mim. Até que eu percebi que existe uma vertente da mágica, do ilusionismo, que não precisa de nenhum tipo de habilidade manual. Você simplesmente pode começar agora e já fazer apresentações incríveis. Você não precisa ter esse gasto de treinamento. Isso me chamou a atenção, né? Então, se você gosta de aprender algo impactante de forma fácil, sem nenhum tipo de habilidade manual, você está no local correto. Então, quando eu conheci o mentalismo, eu percebi que com poucos elementos ou com apenas os objetos que tem disponível ao meu redor, eu posso fazer as melhores apresentações impactantes. Não é à toa que o mentalismo é a arte mais secreta do mundo. Por quê? São elementos simples, mas que causam um grande impacto. Inclusive, causa muito mais impacto do que aquelas apresentações mega profissionais com grandes habilidades. Pois é, nós estamos falando aqui do mentalismo. Atualmente, eu uso uma mescla das técnicas do mentalismo com as rotinas de street hipnose. Cara, aonde eu passo, eu viro o centro das atenções. Aonde eu passo, eu faço novas amizades. Inclusive, muitas portas foram abertas a partir dessas técnicas que eu vou ensinar aqui para vocês. Eu garanto para vocês que vai valer a pena você continuar aqui comigo, porque as coisas que são reveladas aqui não está abertamente na internet, não está abertamente no YouTube. Você não vai encontrar esse material. Só para você ter ideia, quando eu comecei a estudar o mentalismo, eu saía comprando todos os cursos de mentalismo que eu encontrava na internet. Com esse curso que você tem aqui disponível, que é seu, você não vai precisar comprar outros cursos de mentalismo. Este curso aqui tem por volta de 60 efeitos, 60 apresentações impactantes e ainda tem direito a atualizações que eu vou sempre estar fazendo aqui sem nenhum valor adicional para quem já está aqui no curso. Isso é fantástico, né? Como eu tô te falando, cursos de mentalismo tem vários por aí. O que torna esse aqui o diferencial é porque eu escolhi os melhores efeitos de todos os cursos que eu adquiri ao longo dos meus estudos de mentalismo e selecionei realmente coisas que vai funcionar e que não depende de ambientes controlados e nem recursos adicionais. É simplesmente a cara e a coragem. É simplesmente o teu conhecimento, as pessoas que estão disponíveis no local, que queiram participar e os objetos que estão disponíveis. Confesso que eu comprei alguns cursos ao longo da minha trajetória que eu me decepcionei. Cursos caríssimos, viu? Que precisava de recursos adicionais, que precisava de ambientes controlados, que precisava de um truquezinho pronto aqui e que se eu não tivesse ele, eu não fazia a apresentação. Então eu foquei em trazer as melhores apresentações que você, sem nada, você consegue fazer coisas muito fodas. A gente quer efeitos que funcionem, que seja fácil e que gere um grande impacto no telespectador. Inclusive, efeitos esses que eu tenho muito utilizados em palestras, aulas, eventos, faculdade, podcasts e até apresentações na TV. E antes que você venha com aquelas suas crenças limitantes dizendo, será que isso é pra mim? Será que eu consigo? Consegue sim, porque, cara, eu detestava mais
mágica. E quando eu encontrei o mentalismo, eu disse, pô, isso é um negócio fácil e que gera conexão, gera um impacto visual e as pessoas não sabem como isso é feito. E se prepare logo para que as pessoas te chamem de bruxo, de macumbeiro ou coisa desse tipo, porque as coisas que você vai aprender aqui vai desafiar o sobrenatural. Pelo menos na cabeça dos leigos, tá? É assim que eles vão passar a olhar pra você a partir de agora. Como o cara que tem poderes sobrenaturais. Você vai começar a atrair dois tipos de gente. Aquelas que vão ter curiosidade nas coisas que você faz e aquelas que vão morrer de medo de você. Temos certeza que isso vai acontecer. Acredite, eu estou trazendo aqui pra vocês as melhores rotinas pra você impressionar as pessoas à sua volta. E se você já pratica hipnose de rua, vai ser uma carta na manga para suas apresentações de entretenimento. Seja no palco, seja no churrasco entre amigos, seja no street, seja onde você quiser. Você pode utilizar essas técnicas juntamente com a hipnose ou você pode usar elas de forma isolada. Por exemplo, se você não faz hipnose, não tem problema, você pode usar apenas o mentalismo. Inclusive, você já está potencializando uma hipnose a acontecer, que a gente vai falar mais na frente. Basicamente, este treinamento é a mescla de dois cursos fodásticos: os segredos do ilusionismo psicológico e o mentalismo com cartas. É muita coisa massa para vocês aqui. E agora eu vou mostrar para vocês como é que tá organizado o nosso curso. Mas antes, olha, tem meu Instagram aqui, se você quiser seguir, tá? Seguir o profissional, eu tô sempre postando conteúdo novo aí para vocês. Então dá uma acompanhada aí, bruno.oliveira.oficial e o Hipnoflow, beleza? Então, vai lá e agora vamos ver como é que tá organizado as aulas do nosso curso. As nossas aulas, elas estão organizadas em módulos. Por exemplo, aqui o módulo 1, os fundamentos do mentalismo, é a parte teórica que você não vai pular, meu amigo, porque a base, a essência, os fundamentos para você entender tudo que tá ali na prática, ela tá aqui, ó. Não pula isso aqui não, viu? Eu sei que você tá ansioso para querer ver logo as revelações. Volta para cá, criatura. Módulo 2, todas as apresentações. Aqui é basicamente, você vai fazer o seguinte: você vai assistir às apresentações sem olhar nenhuma revelação. Você vai pegar um papel e uma caneta, você vai anotar qual delas te agradou mais, qual delas vai fazer parte do teu setup, do teu repertório, e você vai anotar. Depois que você anotar, você vai para esse módulo aqui, ó, módulo 3, todas as revelações. Então, módulo 2 é só a apresentação, módulo 3 é só as revelações daquelas apresentações que você já sabe que te agradou. Você vai querer aprender tudo de uma vez só e vai dar pane no sistema aí. Então, selecione só as apresentações que você se interessa inicialmente para montar teu repertório e vá aprendendo uma a uma, beleza? No módulo 4 temos o mentalismo com as misteriosas cartas ESP. São cartas que são 5 símbolos que dá para fazer, cara, muita coisa impactante, sobrenatural com essas cartas, vocês vão ver aqui. No módulo 5 nós temos um react que eu vou fazer aqui e revelando efeitos de mentalismo de vários mentalistas espalhados aí na internet. Você vai entrar num grupo VIP do WhatsApp e os alunos vão navegando na internet, vai achando coisas novas e manda para mim: Bruno, revela isso aqui. Então eu faço um vídeo fazendo um react do que tá acontecendo e revelando para vocês, sempre como forma de atualização do curso. No módulo 6 você vai aprender tudo sobre a cartomagia, as apresentações que utilizam cartas de baralhos e voltado para o mentalismo, tá? Você não precisa ter nenhum tipo de habilidade manual. Cara, só pra você ter ideia, quando eu comecei com o mentalismo envolvendo cartas, eu nem sabia embaralhar as cartas, inclusive nem sei muito hoje não, viu? E nem sabia os símbolos também, né? Ouros, copas, espadas e paus. Cara, isso eu aprendi depois que eu já tava fazendo várias apresentações. Ó, e pra você ver que não precisa ter nenhum tipo de conhecimento prévio, você vai conseguir. No módulo 10, eu trouxe pra vocês revelações de mentalistas gringos, cara, cursos que eu comprei lá fora, velho, nos Estados Unidos, na Argentina. Eu vou pegar cenas, recortes, vou traduzindo e vou revelando para vocês. Então esse curso, velho, aqui para nós, ele tá completaço. Lembrando que esse curso, ele é totalmente vitalício, uma vez que você adquiriu, ele é seu e totalmente atualizado, sem nenhum valor adicional. Agora, as pessoas que forem adquirirem esse curso mais na frente, vai pegar por um valor maior. Por quê? Porque daqui para lá, daqui a 1 ano, 2 anos, esse curso já vai virar 5 em 1 aqui. 5 cursos em 1, porque em vez de estar quebrando, fazendo curso 1, curso 2, curso 3, curso 4, curso 5 e por aí vai, eu tô colocando tudo no mesmo curso. Eu tô agregando no mesmo curso. Então, sinta-se privilegiado porque você adquiriu esse curso por esse valor, porque lá na frente a galera que for pegar, não vai pegar por esse mesmo valor, beleza? Se você achou que o curso ia terminar por aí, não, meu amigo, tem uns bônus, né? Um bônus que eu vou disponibilizar para vocês sobre os segredos do Street Hipnose. Sim, esse curso não é o Street Mentalist, então ela tá voltado para apresentações de hipnose de rua
também. Mas, Bruno, eu não sei hipnotizar, eu não sei fazer, eu não sei nem por onde começar. Relaxa que eu vou te dar um treinamento sobre os segredos do Street Hipnose totalmente gratuito aqui para vocês. No bônus 2, meu primeiro Street Hipnose. Então, vou tirar todas as dúvidas de um iniciante na hipnose de rua. Então, você que faz hipnose clínica e quer migrar para o Street Hipnose, juntamente com as apresentações de mentalismo, você está no lugar certo. E se você não sabe nada de hipnose, parabéns. Você adquiriu um curso de mentalismo e ainda vai aprender hipnose como bônus. No bônus 3 eu coloquei para vocês várias apresentações minhas que eu fiz em TV, podcast e nas apresentações que eu faço por aí, onde você pode assistir a apresentação na íntegra, analisando todos os detalhes e você pode modelar, você pode replicar o que eu estou fazendo ali. No bônus 4 nós temos um react aqui dos melhores baralhos que eu considero e que você pode ter interesse em adquirir depois para fazer suas apresentações. Inclusive sobre baralhos preparados eu falo tudo que você precisa para fazer apresentações impactantes. No bônus 6, eu vou dar para vocês uma arte de um banner, inclusive é a arte que eu utilizo nas minhas apresentações de Street Hipnose. Você sabe que na internet só tem aqueles banner fuleirinha e eu desenvolvi meu próprio banner que eu utilizo nas minhas apresentações. O meu banner vai ser seu banner, é só você mandar imprimir que a arte já está pronta. E por último, e não mais importante, você vai adquirir um certificado de participação desse treinamento. E lembrando que nós teremos um grupo VIP que é só dos alunos para que a gente possa tirar dúvidas e aprender novos efeitos aí que vocês vão mandar pra gente. Então, é só a comunidade. E nós teremos também grupos de interação. Então, o grupo VIP fica focado mais para coisas do curso e dúvidas do curso, e o grupo de interação, você vai fazer amizade com novos mentalistas, trocar experiências, redes sociais, e você tá aberto para se comunicar com esses caras aí da maneira que você achar melhor. Então esta foi a nossa aula introdutória, a nossa aula inicial, onde eu tô te dando as boas-vindas e tô mostrando como o curso está organizado. Lembre-se, não pule a parte teórica, porque vai ser fundamental para o teu sucesso no mentalismo. Valeu! Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula e agora nós vamos falar das vantagens de aprender esse tal de mentalismo. Você deve estar se perguntando. A primeira coisa que, quando você for fazer uma apresentação na rua envolvendo mentalismo, numa palestra, num palco, é que você vai despertar a atenção das pessoas e gerar curiosidade nelas. Porque o que elas vão ver, elas vão presenciar um verdadeiro efeito sobrenatural. Elas vão ficar com uma pulga atrás da orelha e dizer, porra, como isso pode acontecer? Eu já vi mágica, mas isso aí é uma coisa que vai além da mágica. Não faz sentido, velho, uma coisa dessa acontecer. E é geralmente assim que a galera reage. Você vai se tornar uma pessoa totalmente diferenciada. Uma pessoa que eu chamo de vitrine. Porque todo mundo vai parar para olhar para você e ver o que é que está acontecendo ali. Lembrando que tudo que é diferente atrai a atenção das pessoas, não é verdade? Então você vai gerar o gatilho da curiosidade nessa galera. Como eu falei para vocês, você vai poder utilizar esse conhecimento em aulas, em eventos, em palestras, no churrasco, na roda de amigos, cara, num podcast, na TV, aonde você quiser gerar conexão e autoridade com as pessoas que estão ali em volta. Agora, cuidado que muita gente vai querer achar que você é um macumbeiro aí, que você tem poderes misteriosos do além, porque ela vai olhar assim e vai ficar com medo de você. Então, eu vou te ensinar alguns The Secrets do mentalismo aí para você fazer apresentações fodásticas e mesmo assim a galera não ficar com medo de você. Porque acredite, você vai causar medo em algumas pessoas. Eu acredito que o mentalismo, de verdade, é uma das melhores ferramentas para você perder a timidez, porque você não precisa fazer muita coisa e já vai atrair a atenção das pessoas. Você vai começar a desenvolver suas habilidades de fala, você vai começar a desenvolver suas habilidades de interações sociais. De repente você está fazendo com uma pessoa, com duas, com três, de repente tem uma rodinha de amigos, de repente você está num palco lotado fazendo apresentações. Acredite, foi assim que aconteceu comigo. Eu era um cara tímido, eu não conseguia me conectar com as pessoas, eu não conseguia gerar interesse. E o pior, eu sempre tive uma necessidade de aprovação das pessoas, eu sempre tive essa necessidade que as pessoas me reconhecessem como algo importante. Se você se sentir assim também, saiba que o mentalismo, ela vai suprir essas tuas necessidades, porque onde você passar, aonde você fizer algo envolvendo mentalismo, as pessoas vão parar e vão olhar, porra, é isso que esse cara fez. E é exatamente esses termos que a galera vai dizer, porra, que macumba é essa que esse cara tá falando? Nossa, como isso é incrível. Então, esse é um dos benefícios do mentalismo, é você com pouco conhecimento, fazer coisas muito fodas e você vai começar a interagir com novas pessoas. Então você chegar numa balada, você chegar numa roda de amigos, você vai começar a fazer novas amizades em piscar de olhos e vai manter aquelas velhas amizades de um nível extraordinário.
Muita gente utiliza técnicas de mentalismo até para sedução, para você ter ideia, né? Então você chega, faz um efeito de mentalismo, você já impacta aquela pessoa ali que você está interessada e não precisa falar muita coisa. A apresentação por si só vai te tornar uma pessoa diferente. É o gatilho da escassez. Você é diferente. Tudo que é escasso vale mais. Tudo que é escasso é mais raro. Tudo que é escasso, as pessoas desejam estar por perto. Gerar conexão, autoridade e principalmente gerar respeito por onde você passar. Muita gente vai acreditar que o que você faz tem alguma coisa a ver com o sobrenatural, com coisas místicas e esotéricas. Inclusive, muitas pessoas vão chegar para você e vai dizer: não, você está negando o seu chamado. Você tem o dom da sensibilidade, da mediunidade, de fazer a leitura das pessoas. Que nada, velho. Você tem uma técnica e você vai utilizar para o entretenimento. Sim, as técnicas que vocês vão aprender aqui é utilizado por muitos vigaristas e picaretas aí para ganhar dinheiro das pessoas. E se você pegar uma pessoa de crença fortalecida, aí, meu amigo, que o bicho pega. E além do mais, você vai ter agora um novo hobby, que pode até virar uma profissão se você quiser, ou até mesmo complementar uma profissão. Você vai se divertir com as apresentações, os participantes vão se divertir por estar interagindo com você, as pessoas à tua volta vão se divertir porque você vai criar uma atmosfera totalmente diferenciada e inovadora e você vai passar a tirar as reações mais incríveis que aquele participante pode ter. Porque realmente não vai fazer sentido na cabeça delas como tal efeito aconteceu. E outra coisa, quando você começar a ver a parte teórica do mentalismo, nunca mais você vai ser manipulado e influenciado por vendedores treinados ou até mesmo pessoas que estão querendo te passar a perna aí. Porque muitas das apresentações do mentalismo vai envolver manipulação de escolhas, vai envolver persuasão. Então você vai aprender todos os detalhes de como alterar a realidade de uma pessoa através da tua própria linguagem. Inclusive você que está aí do outro lado, você já deve ter sido enganado com a técnica de leitura fria ou manipulação de escolhas e você achou que realmente o que estava acontecendo ali era algo místico e sobrenatural. Pois é, a tua crença fortaleceu algo que na verdade tinha um segredo que está por trás e que você vai aprender aqui neste treinamento. E eu digo a vocês, a partir de agora você vai ter um poder na sua mão, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Lembra do filme lá do Homem-Aranha? A partir de agora você vai impressionar qualquer pessoa que esteja à sua frente, desde aquelas pessoas mais simples até grandes pessoas que podem abrir grandes portas de emprego para vocês. Uma grande oportunidade vai surgir a partir do mentalismo. Eu sou suspeito para falar, né? Você vai tirar suas próprias conclusões quando você começar a aprender as rotinas que tem aqui. Antes de começar a aprender os efeitos de mentalismo, é fundamental entender os princípios teóricos que está por trás dessa forma de entretenimento. Isso inclui estudar os conceitos psicológicos, sugestão, percepção, influência social, cognição e entre outros. Se você pular essa parte teórica, isso vai levar a uma compreensão superficial do que realmente é o mentalismo e, consequentemente, a sua execução não vai ser a melhor das apresentações. Eu não quero que você vire um truqueiro que apenas sabe o truque e que faz sem nenhum tipo de preparação. Eu quero que você realmente encante as pessoas com suas apresentações. Então a dica de ouro é: assista cada rotina várias vezes, anota e monta teu repertório. Eu sei que vai chegar um momento que vai ser tentador querer dominar tudo ao mesmo tempo. No entanto, vai ser muito mais eficaz você aprender uma rotina de cada vez. É melhor você pegar uma, treinar, praticar, deixar ela topaça e depois partir para outra do que você tentar aprender tudo ao mesmo tempo. Reserve um tempo para treinar e praticar e aperfeiçoar cada efeito antes de fazer suas apresentações e antes de passar para a próxima. Isso vai fazer você extrair o melhor de cada apresentação e fazer apresentações impactantes. E neste exato momento nós vamos falar sobre uma breve história do mentalismo. Se você não sabe de onde veio, tá? Eu não vou detalhar muita coisa aqui não, mas só para você ter ideia como foi que surgiu esse tal de ilusionismo psicológico, beleza? Então, na verdade, o mentalismo ele surgiu por volta de 1800, 1900, quando sessões espíritas começaram a ser desmascaradas. Isso mesmo, o mentalismo surgiu lá no berço do espiritismo. Se você for pegar o histórico do espiritismo, tinha muitas coisas ali que parecia sobrenatural, só que os mágicos da época começaram a perceber: pera aí, essa parada aí eu consigo fazer, essa parada aí é um truque, né? Como aquelas mesas espíritas que elas começavam a se movimentar, né? Como os ectoplasmas que apareciam, leitura, falar com os mortos, esse tipo de coisa aí. Inclusive a gente sabe que esse mesmo tipo de coisas que acontecia lá na época, se for fazer hoje em ambiente controlado, cara, não vai funcionar, né?
O conhecimento que você vai aprender aqui nesse treinamento já foi utilizado durante muito tempo em rituais religiosos, onde eles diziam que aquilo que estava acontecendo era um poder que vinha do além. E no final das contas, o que acontecia era um truque. Só que as pessoas daquela época, elas não tinham noção. Era mais fácil acreditar que era algo sobrenatural do que imaginar que tinha um truque que estava por trás ali. Lembrando que aquelas pessoas daquela época, né, usavam vestimentas que davam autoridade, tinha a questão da conformidade social, tinha a questão da permissão e tinha a questão de uma crença fortalecida em acreditar naquilo que estava acontecendo ali. Então eram vários elementos hipnóticos que aconteciam ali, mas no final das contas era um truque de mágica descarado que era utilizado para enganar as pessoas daquela época. Houdini é um mágico muito conhecido que ele liderou um movimento para mostrar que o que estava acontecendo ali, na verdade, não era nada sobrenatural. Era uma simulação de sessões espirituais que envolviam truques. Baseado nessa história, muitos mágicos defendem que o mentalismo surgiu aí. É uma vertente da mágica que utiliza efeitos específicos para gerar habilidades psíquicas e sobrenaturais. Pois é, não vai envolver habilidade manual, todo o efeito ele é psicológico. Hoje a gente entende que o mentalismo é uma variação da mágica. Praticamente ela já se emancipou da mágica, porque ela vai envolver muitos outros elementos, como hipnose envolvida, como PNL, como linguagem corporal e vários outros. Mas o berço do mentalismo está enraizado na mágica. Sim, meu querido, o mentalismo é uma vertente da mágica, mas sem habilidades manuais. É como se fosse uma especialidade das artes mágicas. Por exemplo, quando a gente fala em mágica, tem aquele cara que só faz mágica com baralho, né? Tem a cartomagia. Tem caras que só faz mágica como escapismo, escapar de coisas, né? Tá dentro de um aquário gigante com uma jaula e um monte de corrente, o cara escapa de lá. Tem o pickpocket, que é a arte de furtar as pessoas, que também é mágica, ele utiliza o princípio da distração. Tem a mágica de close-up, que é de aproximações. Tem aquela mágica que o cara tem uma grande habilidade de fazer as coisas sumirem, aparecerem. Cara, é uma grande variedade. Então, o mentalismo também é uma variação dessas artes mágicas. E você deve estar se perguntando agora, Bruno, já entendi que o ilusionismo psicológico é uma vertente da mágica. Beleza, o mentalismo acaba sendo mágica. E agora eu vou fazer para vocês uma distinção de um mentalista e de um mágico tradicional. Um mentalista, ele não quer aparentar ser um mágico clássico, ele não gosta de ser chamado de mágico. Muito menos a apresentação que ele faz, ele chama de truque. O mentalista parece que é outra coisa que não é mágico, né? Na verdade, então o mentalista ele gosta desse aspecto, de ter uma separação da mágica clássica, da mágica tradicional. E ele não chama as coisas que ele faz de truque, ele chama de efeito. Então, a partir de agora, você mentalista, em vez de chamar de truque as coisas que acontecem no mentalismo, você vai chamar de efeito. Truque não, esquece isso, efeito. E quando a galera te perguntar, tu é mágico? Aí você diz, mágico nada, eu sou mentalista. Minhas habilidades são psíquicas, minhas habilidades são psicológicas. Tudo que eu faço é totalmente psicológico. Então, note que o mágico clássico, ele usa o chapéu de cartola, ele usa a varinha mágica, ele tira animais escondidos das suas roupas, ele faz aquelas grandes apresentações que tem mulheres, que tem um grande cenário. Quando a gente fala de mágico clássico, a gente lembra logo aqueles mágicos de aniversário, né, que tá lá fazendo aqueles truquezinhos que os guri hoje nem caem mais. Já o mentalista, ele se veste de forma diferente, né? Ele tem uma pegada mais mística, sobrenatural. E por mais que ele utilize alguns elementos como o baralho, é totalmente diferente a pegada. O baralho é só para ter uma possibilidade de escolhas. O mentalista, ele nunca vai chegar e dizer assim, vem cá, eu vou fazer um truque com você. Ou eu vou fazer uma mágica. Não, o mentalista, ele vai dizer que vai fazer uma experiência psicológica que vai envolver as suas escolhas. E a atenção não tá no baralho, a atenção tá na apresentação e na experiência psicológica que ele vai trazer. Então, o termo mágica, ele remete a tempos bem antigos e começou com aquela ideia dos magos, dos feiticeiros, que faziam coisas inexplicáveis naquela época. Os primeiros registros foi por volta de 2000 a.C. Lá na época dos faraós, daquele povo antigo. Já o mentalista é numa pegada mais inovadora, numa pegada mais moderna, digamos assim. Nós que somos mentalistas, nós abusamos do ilusionismo psicológico, que é o controle dos sentidos humanos, o controle das escolhas, e utilizamos apresentações para simular uma apresentação sobrenatural ou de extrema habilidade mental. Supermemória, hipnose, conexões espirituais, coisas nesse sentido. Quando se fala de mentalismo, não tem como não falar num cara chamado Derren Brown. Foi o cara que popularizou essa nova versão do mentalismo que nós temos hoje. Ele não só simulou habilidades sobrenaturais, mas é um cara que realmente entende sobre comportamento humano, PNL, hipnose e várias outras habilidades sociais. Ele se tornou um mestre da influência e manipulação dos pensamentos das pessoas.
Darren Brown, ele é fantástico, né? Ele tem a habilidade realmente de influenciar e implantar ideia na cabeça das pessoas, sem precisar de truque mesmo, tá? Era uma habilidade social que ele desenvolveu. Agora, lógico, muito das apresentações dele que tem aí na rua é mentalismo, é um efeito, beleza? É mágico. Inclusive, se você colocar aí na internet Darren Brown, na Netflix, nos programas de TV, você vai ver que o cara, porra, já fez muita apresentação impactante com o público real e ele utilizou as experiências dessa galera para poder fazer seus DVDs, seus documentários que tem espalhados aí na rede. Inclusive, em 2009, o mentalismo ficou mais popular ainda com um seriado que apareceu aí na Netflix, que é O Mentalista, The Mentalist, onde Patrick Jen utiliza suas habilidades de mentalista para resolver casos policiais. Aí envolve um pouco de ficção, né, das apresentações que tem lá. Esse mentalista, ele tá mais para um perito criminal resolvendo casos para o poder judiciário do que o mentalista propriamente dito. Mas é interessante a pegada e ele envolve esses junções de apresentações psicológicas para poder juntar os quebra-cabeça e no final resolver um caso aí para a justiça. Então, de certa forma, esse seriado ajudou muito a popularizar o termo mentalismo. Tranquilo? E agora nós vamos para a nossa próxima aula. Fala galera, sejam bem-vindos e nessa aula nós vamos falar sobre os 7 pilares do mentalismo. Então, quando nós falamos de mentalismo, nós temos vários níveis, desde o nível mais amador até o nível mais profissional. Mas você pode começar aos poucos, desenvolvendo um por um, e à medida que você vai estudando, vai ganhando novos conhecimentos, vai formando novos repertórios, você vai meio que se graduando aí na área do mentalismo. Inclusive, gerando autoridade até como mentalista. O primeiro pilar do mentalismo é a leitura fria. Eu amo leitura fria. Dá para fazer altas coisas impactantes, né? Inclusive você fazer uma descrição exata sobre a vida de uma pessoa, sobre traços de personalidade desta pessoa baseado num fenômeno chamado efeito Forer, que quando utilizadas de maneira correta são capazes de criar leituras ultra específicas de personalidade, tanto falando do passado, do presente ou do futuro dessa pessoa. Aqui no curso tem uma aula gravada só sobre isso, sobre a leitura fria, sobre os avatares, sobre os temperamentos das pessoas. Se você descobrir isso, você consegue fazer uma leitura muito assertiva de qualquer pessoa que está à sua volta. Muitos picaretas aí utilizam para criar uma falsa realidade, uma falsa ilusão de comunicação com os mortos, né? A galera mediunidade, a galera espírita, eu gosto muito de utilizar esse tipo de coisa aí. Cartomante, né? Videntes, pessoas que saem aí fazendo ciganas, lendo a mão da pessoa, de fazer a leitura da sua vida, baseado em 3 coisas que é bem clássica, né? É saúde, trabalho e amor. Dá para fazer uma leitura ultra específica com essas técnicas de leitura fria. Em resumo, leitura fria é eu não saber nada sobre a pessoa, eu bater os olhos dela e baseado na forma que ela se comporta, baseado no que ela tá vestindo, baseado em coisas que eu mesmo vou extraindo dela e ela vai me falando e ela nem percebe, eu consigo fazer uma leitura ultra específica dela. E ela nem se dá conta que ela mesma me passou essas informações. O mais interessante da leitura fria é que a gente tende a guardar tudo que bateu da leitura certinho e desprezar o que não bateu. E a gente, de forma inconsciente, consegue validar essa história se você conseguiu gerar uma conexão com essas pessoas. Então, no treinamento, a gente vai falar muito sobre isso aqui. Sacou? Você não sabe nada sobre a vida dela, mas aparenta saber muito. Inclusive, ela se convence dessa leitura aí. Alguns mentalistas também utilizam da leitura quente, mas a leitura fria é a essência. Leitura quente é quando eu já sei algo sobre a pessoa e eu vou revelar como se eu estivesse captando aquela informação na hora. Olha pra mim, pensa nisso, mas na verdade eu já sei, já guardei essas informações. Quem gosta muito de utilizar isso aí são algumas pessoas aí que estão dentro da igreja, que já sabem de uma informação prévia de uma pessoa e depois vai lá no púlpito lá se usar dizendo que Deus revelou, só que ela já sabia. E todo mundo que assiste a apresentação acha que foi uma coisa sobrenatural, mas no final das contas tinha um picareta que já sabia de informação e revelou como se ele não soubesse e a pessoa não sabe que ele sabe, então ela vai se espantar também. Então, leitura fria, eu faço a leitura na hora, sem saber de nada da pessoa, e leitura quente, eu faço uma leitura baseada em algo que eu já sei. O segundo ponto é a hipnose. Gente, a hipnose é uma das ferramentas mais incríveis do planeta Terra. Porque a hipnose é comunicação. É a forma de você utilizar esta comunicação para alterar a realidade das pessoas. E fazer coisas incríveis como nós fazemos na hipnose de rua. E imagina você conseguir mesclar a técnica de mentalismo com hipnose. E muitas vezes, quando a hipnose não funcionar, é o mentalismo que vai salvar a tua pele. Porque sempre você vai ter uma carta na manga. O mentalista, ele deve ser capaz de realizar tanto a hipnose
clássica, que está relacionada a induções e sugestões, quanto a hipnose conversacional, que é você dar comandos embutidos através de uma conversa e ser capaz de influenciar ao participante a tomar uma decisão que você quer. Geralmente uma decisão emocional, que não passa pela razão dessa pessoa. O mentalista, ele é excelente na leitura fria e ele domina muito bem a hipnose. Se você ainda não é hipnotista, meu amigo, aqui tem um bônus sobre street hipnose e você vai começar a dar seus primeiros passos por aqui mesmo. Só o fato de você pegar esse treinamento aí já vai ser super show para vocês entender como é que funciona a linguagem hipnótica. O próximo ponto que o mentalista tem que desenvolver muito é a questão da linguagem verbal e não verbal. Eu já falei que a tua comunicação verbal, ela molda a realidade do participante. Inclusive, é através da nossa linguagem, da nossa comunicação, que a gente consegue influenciar um participante a fazer uma escolha que é nossa e ele acredita que é dele. A gente faz uma distorção dessa realidade percebida. A gente engana a mente dele e ele nem mesmo percebe. E no final das contas, ele vai se surpreender com algo que já era meu, já era uma escolha minha, e ele pensa que foi dele. Olha que incrível é o mentalismo. Todo o tempo nós estamos nos comunicando e a maior parte dessa comunicação ela é não verbal. Está relacionada a gestuais, a como o teu corpo se comporta e a partir disso você consegue fazer uma apresentação mais assertiva, porque você consegue enxergar na linguagem corporal das outras pessoas sinais de abertura, tédio ou rivalidade. O mentalista ele vai passar a ter uma atenção maior às microexpressões faciais daquelas pessoas, a proxêmica, que é o quanto ele se aproxima dessa pessoa, a distância entre eles, a postura, tudo isso vai influenciar por uma apresentação muito show. Quando nós falamos da parte verbal, vai envolver tonalidade vocal, tem a questão da dinâmica, tem a altura da voz, tem hora que eu falo mais rápido, hora que eu falo mais lento. Então tudo isso faz parte da linguagem verbal. A não verbal, quando a boca cala, o corpo fala. Em resumo, saber o que você fala e saber interpretar os sinais corporais das outras pessoas vai fazer você ter uma apresentação mais assertiva. E entender que a partir de agora você vai se posicionar como uma pessoa de poder, de influência e de autoridade e vai passar confiança para o teu espectador. Mais importante do que o que você fala é como você fala e a entonação e o direcionamento que você dá para aquilo que você está falando. Geralmente as pessoas vão esquecer o que você falou, mas ela nunca vai esquecer do estado emocional quando você interagiu com elas. O próximo ponto é a PNL, que é a famosa programação neurolinguística, que nada mais é do que um conjunto de técnicas modeladas da psicologia, principalmente da abordagem humanista. Eu considero a PNL como se fosse uma caixa de ferramenta que você pode utilizar em qualquer momento de tua apresentação. Existem técnicas poderosíssimas que a galera da hipnose utiliza muito, como a questão do espelhamento, da ancoragem, do metamodelo, entre outros. Isso faz as pessoas se sentirem próximas a você, que você faz parte do bando delas. A gente ama pessoas que são semelhantes a nós mesmos. A PNL é muito utilizada para gerar conexão e engajamento com as pessoas. Então é importante que você gaste um tempo lendo um pouco sobre a PNL, porque ela vai nortear toda a apresentação. Não é à toa que o mentalismo é um conjunto de técnicas que eu já falei para vocês. Não é apenas revelar o segredo e pronto. E agora chegamos na cereja do bolo, que é o ilusionismo psicológico, que é a técnica propriamente dita, onde você vai fazer o segredo acontecer de forma que o participante não perceba. O mentalismo ele consiste muito em você captar uma informação e revelar para o teu espectador sem que ele perceba. E muitas vezes ele mesmo deu esta resposta para você e ele nem percebeu. Então não seja um truqueiro, seja um cara que vai fazer apresentações impactantes. Então, o ilusionismo psicológico, como o nome já está dizendo, é a arte de você iludir a mente das pessoas através de quê? Através de uma coisa que vai estar mais em cima, chamada performance de palco. Quando nós falamos do ilusionismo, pensa assim, você vai começar a pegar a atenção das pessoas, controlar a atenção dessas pessoas e direcionar a atenção dessas pessoas para onde você quiser. Por isso que eu pedi para você dar atenção nessa parte teórica, porque só saber o segredo e revelar sem nenhuma preocupação vai ficar horrível a tua apresentação. Então, se você preste atenção em todos esses detalhes que eu estou falando aqui para você, você vai fazer apresentações extremamente impactantes. Outro pilar do mentalismo é a inteligência social e emocional, porque o mentalista, em diversas vezes, vai se expor
expor a riscos, né? E risco da apresentação dar errada, a riscos de chegar uma pessoa e querer sabotar a apresentação, encarar situações como TV, podcast, ambientes corporativos, 300 pessoas te assistindo ou uma grande quantidade de amigos, e você tem que ter essa gestão emocional para você fazer uma apresentação e mesmo assim você passar autoridade, confiança, porque as pessoas elas são especialistas em verificar incongruências, em perceber quem é que está tremendo nas bases. Então inteligência emocional é dizer assim, porra, eu sou foda, eu sei o que eu tô fazendo e eu vou fazer o negócio acontecer. Então é uma questão emocional envolvida aí também. Então, leitura fria, hipnose, linguagem verbal, não verbal, PNL, ilusionismo, que é a técnica, e essa inteligência de você terminar o curso e dizer, porra, eu vou pra rua, vou fazer apresentações, vou para um podcast, vou para uma TV, e aonde eu chegar, eu sei que eu estou preparado. Então veja que quando nós falamos de inteligência social, essa capacidade de você se conectar rapidamente com públicos desconhecidos, inclusive. É você vencer a timidez e fazer com que as pessoas te admirem. O mentalista, ele é um player habilidoso nas relações sociais. Ele sabe conduzir uma conversa, ele sabe demonstrar o seu valor social. Basicamente, a inteligência social se resume em saber aplicar a teoria de forma natural e efetiva. Não basta só saber a teoria, você tem que se tornar bom naquilo que você pratica. E a única forma de obter inteligência social e emocional é fazendo, é praticando. Vai com medo que a coragem te acompanhe no caminho. E por último, o último pilar aqui do mentalismo é a performance de palco, que é uma das coisas mais importantes que tem que estar na cabeça do mentalista. Por quê? Porque ele vai fazer apresentações em público. Na maioria das vezes, alguém está filmando, né? Ou com o celular, ou está sendo filmado para TV, ou para internet, alguma coisa nesse sentido. Só que o mais interessante é que o mentalista, ele é um cara de pau. Sim! Exatamente isso que eu tô falando. O mentalista, ele não tem esses poderes, eles não têm as habilidades que muitas vezes o texto dele vai falar, mas ele vai agir como se aquilo fosse genuíno e fosse verdadeiro para poder fazer o efeito psicológico para a pessoa. Imagina quando chega um mentalista para você e diz assim, pense no nome da tua primeira namorada, pense no teu animal de estimação, ou pense na pessoa que você mais ama na vida. Imagina uma tela aqui na frente, imagina o nome projetado. Pensa em cada letra, tá? Eu vi um A, sinto que tem outra vogal aí. E na medida que você tá fazendo a leitura, cara, ele tá fingindo que sabe. Ele tá fingindo que tá extraindo essa informação. Só que, na verdade, ele já colheu essa informação de forma que o participante nem percebeu e ele tá revelando ali na cara dura, na cara de pau. Então, o mentalista, ele é um performer. Ele não tem essas habilidades, mas ele simula ter. Tudo isso é teatro. O mentalista, ele é o ator que vai simular efeitos sobrenaturais ou extrema habilidade mental, né? Mas, lógico, se alguém chegar dizendo que tem essas habilidades, desconfie, né? Isso aí é um charlatão. Então, gente, o tempero do mentalismo, ele vai estar nessa performance de palco. É aí que eu vou trazer toda a magia da apresentação. É aqui que vai diferenciar um grande mentalista de um truqueiro barato. E muitas vezes vai revelar um método para quem está participando da apresentação ali e acaba queimando o nome de todos os mentalistas. Quando você se preocupa com cada detalhe desse que eu estou falando, você vai fazer apresentações impactantes e vai elevar a tua autoridade. Então nunca faça as apresentações fora de um contexto. Você não precisa falar as mesmas coisas que eu falo. Você não precisa fazer do mesmo jeitinho que eu faço. Você pega o princípio é imutável, mas as preferências cada um faz conforme a sua necessidade, né? Você não fala igual a mim, você vai falar do teu jeito, mas obedecendo o princípio, beleza? Então cada um faz da melhor forma que se sente melhor, sempre levando em consideração os fundamentos que está por trás. E uma das coisas que eu sempre tenho falado aqui nos meus cursos de hipnose é o triângulo ou a pirâmide das habilidades sociais. Isso aqui, gente, é essencial para você fazer qualquer tipo de apresentação na rua com qualquer pessoa. Se você não conseguir gerar esses 3 pontos dessa pirâmide aqui, saiba que sua apresentação vai de água abaixo, beleza? Então, a primeira coisa é a atenção. Você precisa captar a atenção dessas pessoas. As pessoas têm que parar e te ouvir, senão não tem como dar andamento à apresentação. Segundo ponto, imagina que a pessoa já parou, já te deu atenção, você tem que gerar um contexto. Você simplesmente não vai chegar oferecendo mentalismo ou hipnose para qualquer pessoa sem nenhum tipo de contexto. Então, assim, inclusive é um dos erros das pessoas amadoras, tanto na hipnose quanto no mentalismo. É chegar oferecendo hipnose para todo mundo. Espere a oportunidade aparecer. Espere alguém tocar num contexto que você possa conectar com as apresentações que você faz. Agora, não seja o cara chato. Você tem que ter atenção, você tem que ter contexto. Às vezes você tem atenção, mas no
contexto errado, você vai estragar a apresentação, beleza? E o próximo ponto é o conforto. Eu tenho uma atenção, eu tenho um contexto, eu tenho que gerar conforto. Se as pessoas não estiverem confortáveis de passar pela experiência com você, se você estiver empurrando goela abaixo aquilo que você faz, você vai quebrar o rapport, aquela conexão com as pessoas e não vai ficar legal, beleza? Então sempre certifique-se de ter esses 3 elementos em qualquer tipo de apresentação, seja na rua, num palco, no auditório, na clínica, em qualquer lugar. Eu preciso de atenção, beleza, já tenho contexto, conforto e, por último, a intenção positiva de querer fazer a apresentação. Não faça as apresentações se você estiver num dia mal. Se você não tiver afim de fazer as apresentações, não faça. Utilize sempre a intenção positiva. Cara, quando você quer fazer, coloque energia naquilo que você quer fazer, as pessoas sentem essa energia à tua volta. E não é uma energia mística, eu estou falando da atmosfera que você cria ao fazer uma apresentação motivado. Se você está desmotivado, provavelmente não vai ter impacto naquela apresentação e, no final das contas, vai ser só mais uma apresentação sem graça, beleza? Eu sempre digo o seguinte, faça as pessoas desejarem a tua presença. E vamos para a próxima aula. Seja bem-vindo a mais uma aula e nesse vídeo nós vamos falar sobre os fundamentos do mentalismo. Eu quero que você guarde essa frase inicial aqui e nunca esqueça dela nas suas apresentações. Se as pessoas não sabem o que você vai fazer, então você pode fazer qualquer coisa. Esse é um dos princípios de ouro do mentalismo. Muitas vezes o final vai ser totalmente diferenciado dependendo da escolha do participante. Então, se ela não sabe o que eu vou fazer, eu posso ter várias resoluções daquela mesma apresentação e ela não sabe. E no final das contas, ela vai se impactar, ela vai ficar, sei lá, de boca aberta com aquilo que aconteceu. Basicamente, teu cérebro gosta de acreditar no poder da livre escolha. Inclusive, o próprio participante chegará a extremos para provar que a escolha foi livre. Por exemplo, quando você está optando por algo, mas a escolha é modificada ou distorcida em algum momento pelo mentalista, mesmo assim você sustenta a sua posição e justifica a sua escolha. Não é à toa que sempre usamos as seguintes palavras. Memoriza aí, porque você vai usar muito durante as apresentações. Eu sinto, eu percebo que sua escolha realmente foi livre? Você quer trocar de escolha? Você quer fazer uma nova escolha? Essa escolha realmente foi sua? Você foi influenciado por mim? E ela vai dizer, não, a escolha foi realmente minha, eu estou livre, ninguém me manipulou. Eu sempre faço apresentações assim, eu quero a pessoa que acha que está no controle de tudo, acha que está no controle da sua vida, e que não é influenciado e nem manipulado por ninguém. Vem aqui, eu quero você. Aí chega o cara lá, posando de brabão ali, achando que não vai ser influenciado. E eu faço a manipulação das escolhas. Eu digo, realmente você quer essa escolha aí? Você quer destrocar? Geralmente quando eu digo isso, quer destrocar, a pessoa não destroca não. Você tá livre nisso? Essa escolha realmente foi sua, não foi? Aí no final eu revelo o que foi que aconteceu. E ele, velho, como é que foi que isso aconteceu? Você tá vendo aí? Essa escolha nunca foi sua, essa escolha foi minha. Você escolheu isso porque eu quis. É foda, né? Como a mente consegue ser enganada. Quando nós utilizamos a linguagem do ilusionismo, nós entregamos ao cérebro da pessoa os argumentos necessários para justificar a sua escolha. E neste momento você vai passar a ter os segredos mais secretos do mundo que está dentro do ilusionismo psicológico. São os segredos guardados, as 7 chaves que ninguém quer que você saiba. A primeira coisa é o forcing. Sim, o mentalista ele acaba forçando a escolha do participante. Muitas vezes, quando você vê um mentalista dizendo assim, escolha livremente, na verdade ele não está livre. Ele acredita no poder da sua livre escolha, mas eu estou manipulando as variáveis para fazer ele escolher o que eu quero. E ele vai se impressionar com a escolha que foi minha e ele acredita que foi dele. Essa é a distorção da realidade através da ilusão psicológica. O mentalista, ele sutilmente influencia sua escolha, levando a escolher algo que o mentalista já quer. Na cabeça do participante, ele acredita que está escolhendo livremente. E a gente pode fazer isso de forma direta ou de forma indireta, utilizando a linguagem, gestos, né, pistas que a gente dá para o inconsciente do participante, ele nem percebe. Toda apresentação que um mentalista pede para um participante escolher alguma coisa, não importa qual é a apresentação. Se ele diz assim, escolha livremente, essa escolha nunca é livre, beleza? Sempre a gente manipula as variáveis e a gente sempre está no controle de tudo. Vou te dar um exemplo, se eu tenho diversos objetos aqui na minha frente e eu peço para você escolher algo. Se você já escolheu algo que eu queria que você escolhesse de primeira, já apareceu um verdadeiro milagre aí, né? Imagina que eu fiz uma previsão. Se você já escolheu logo de cara o que eu coloquei na previsão, o verdadeiro milagre já aconteceu. E se não, Bruno, o que é que acontece? O que é que eu faço? Como é que eu saio dessa?
Se não funcionou, eu tenho uma nova saída para esse mesmo efeito. A próxima técnica guardada das 7 chaves se chama picking, né? Que se a gente fosse traduzir seria pescaria. A gente pesca a informação para revelar em algum momento. Sempre que você vê na TV um cara chegando para uma moça, geralmente ocorre muito nas festas, né? Ele chega para a moça e diz assim: pensa no nome do teu primeiro namorado. E ele revela o nome do primeiro namorado, ou o nome do cachorrinho, ou qualquer coisa do tipo. Cara, não importa. Não importa qual é o tipo de apresentação do mentalismo. Sempre o cara colheu essa informação. Aí você deve estar se perguntando, mas Bruno, se ele colheu a informação, então quer dizer que é fake, né? É combinado? Não. É aí que está a magia do picking. O picking é uma estratégia metodológica que nós utilizamos através de um papel, de um baralho, de alguma coisa muito simples que a gente utiliza para colher a informação, só que o participante nem percebe que aquela informação já veio para mim. E olha que você não precisa de recursos avançados, nada eletrônico para poder fazer isso. Tem os recursos eletrônicos? Tem, mas você não precisa. Eu sempre faço leitura de mente com recursos muito simples. Na cabeça do participante, ela acha que não vazou a informação, mas ela vazou, eu consegui ver sem que ela perceba. Então, as reações são reais. Lógico, mas a leitura, ela não é genuína. Por quê? Porque eu já colhi essa informação. Então, o picking é isso. Ela envolve o mentalista colher uma informação e depois revelar no momento oportuno. Eu posso fazer isso em diversos momentos. Ou numa apresentação em tempo real, ou revelar isso num show ou num programa de TV ou coisa do tipo. Muitos mentalistas utilizam um aparelhozinho chamado gimmick. Esse aparelho pode ser qualquer coisa que me revela essa informação. É algo preparado, tá? Então, quando a gente diz assim, ó, tem um gimmick aí, é porque tem um truquezinho, tem uma preparação que se você não tiver essa preparação, você não consegue colher a informação. Que pode ser qualquer coisa, pode ser um baralho, pode ser um pedaço de papel, pode ser uma caneta preparada, pode ser qualquer coisa. Gimmick é exatamente isso. E o massa é que essa estratégia engenhosa, ela ilude a mente do participante e ela não sabe como isso foi feito. E você vai aprender várias técnicas, vários gimmicks para você utilizar nas suas apresentações aqui. O próximo conceito do fundamento do ilusionismo que você tem que saber é a dupla realidade. Cara, as maiores apresentações, as mais impactantes, envolvem esse conceito. O que é uma dupla realidade? Nessa técnica, imagina que eu estou fazendo uma experiência com 2 espectadores e o público que está assistindo. Então, a dupla realidade é que o primeiro espectador vai ter uma percepção do que foi que aconteceu, o segundo espectador vai ter uma percepção diferente da do primeiro e o público vai ter uma sensação totalmente diferente do que foi que os dois lá na frente surgiu. Então, muitas vezes, a gente quer fazer a apresentação mais para encantar o público do que o próprio participante que está ali passando pela experiência. Isso é como, por exemplo, o efeito do toque fantasma, que é bem famoso, que todo mundo quer aprender, né? Exatamente. O cara que está passando pela experiência, ele sente uma coisa. O público que está assistindo, ele vai ter uma percepção totalmente diferente dos caras que estão ali. E no final das contas, vai aparecer um verdadeiro milagre o que é que está acontecendo ali. Aqui no curso tem diversas apresentações de toque fantasma diferentes aqui que você pode utilizar e usar nas suas apresentações. O próximo conceito aqui se chama múltiplas saídas. É aquilo que eu estava falando sobre as escolhas, de manipular as variáveis. Imagina que eu coloco 20 objetos aqui na frente de um espectador. E eu digo, escolha alguma coisa aqui, mas antes de você escolher, eu vou fazer uma previsão e vai anotar no papel. Ótimo. Se por acaso você der a sorte dele escolher exatamente o que você já tinha feito a previsão, maravilha, revela logo de primeira e tudo deu certo e já apareceu um verdadeiro milagre. Caso ele escolher outra coisa diferente, a gente vai usar as múltiplas saídas. Eu vou manipular as variáveis para que ele continue ainda no jogo e eu dou a intenção que aquele objeto que ele escolheu tem que ser descartado porque ele não importava. E a gente vai descartando o resto dos objetos até restar um. Então, veja, se deu certo de primeira, maravilha. Se não deu certo, eu vou descartando, eu mudo a estratégia. Isso se chama dupla saída ou múltiplas saídas. Eu sempre vou utilizar aquele conceito de que se o participante não sabe o que eu vou fazer, então eu posso fazer qualquer coisa. Nunca esqueça isso. O próximo conceito se chama misdirection. É você pegar a atenção da pessoa e direcionar ela para onde você quer. Vou te dar um exemplo. Se eu mostro minha mão aqui para vocês, enquanto você está olhando para essa mão aqui, eu posso estar fazendo alguma coisa no pé aqui, eu posso estar fazendo alguma coisa com essa outra mão que você não está vendo. Então, muitas vezes, eu direciono a atenção da pessoa através da fala, através de um objeto, através de uma entonação, através da linguagem corporal,
para algo. E quando todo mundo estiver olhando para aquele algo, eu estou fazendo alguma coisa escondido. Tem um princípio da mágica que é muito interessante, que diz o seguinte, que a mágica, ela acontece bem distante de onde você acha que ela está acontecendo. E isso se chama misdirection. É uma técnica de desvio de atenção. Basicamente, onde vai permitir que você faça um movimento sem ser detectado pela presença do teu espectador. E agora você consegue entender a magia do mentalismo, né? A magia não no sentido místico, mas no sentido metafórico da coisa. Eu direciono a atenção das pessoas para onde eu quero e eu consigo fazer um segredozinho que eu vou revelar de forma artística e performática para, sei lá, dar uma revelação para a pessoa e no final das contas fazer uma apresentação extremamente sobrenatural e impactante. O próximo fundamento é a lógica matemática. Muitas vezes a gente utiliza a estatística a nosso favor. Vou te dar um exemplo. Imagina que eu tenho, sei lá, 5 objetos aqui na minha frente aqui. E eu digo, ó, eu vou instalar o dedo e você vai escolher um desses objetos aqui. Aí eu toco em um deles. Então, estatisticamente, eu já estou diminuindo a probabilidade da pessoa escolher aquele objeto que eu já toquei. Ora, se eu já toquei, inconscientemente na mente dela, ele faz, não, vou escolher outro, porque ele pode achar que ele está me induzindo a essa escolha. Aí, se eu fizer de novo, tu entendeu o que eu falei? Ó, vou falar de novo para você não ter dúvida. Eu estalo o dedo e toco em outro objeto e você escolhe livremente qualquer um dos 5. Estatisticamente, eu já diminui a probabilidade de 2 desses objetos não ser escolhidos. Por quê? Porque na cabeça do participante, ele tende a tocar em objetos que eu não toquei. Então, muitas vezes, a gente utiliza recursos de estatística, de lógico-matemática, princípios simples da matemática, para causar uma ilusão na mente do participante e ele nem sabe. E muitas vezes, essas técnicas que eu estou falando aqui para vocês, ela não é usada de forma isolada. Todas elas, misdirection, lógico-matemático, a performance, a dupla saída, múltiplas saídas, a dupla realidade, ela acontece de forma simultânea. E o massa é que tem muitas apresentações que a gente faz que geram uma probabilidade altamente, tipo assim, improvável de acontecer. Imagina que você chega para um espectador e diz assim, ó, aqui no baralho tem 54 cartas, eu quero 2 pessoas aqui. Embaralhou, beleza. Agora vocês vão fazer 2 escolhas aleatórias. Sem eu ver e sem vocês verem também. Pegou as cartas, tá, beleza. Qual seria a probabilidade de eu acertar 2 previsões aleatórias, sabendo que você embaralhou o baralho, você pode dar o baralho para outra pessoa embaralhar e você também embaralhou, e que vocês escolheram aleatoriamente e eu acertar. Então veja que é um verdadeiro milagre, né? Mas a gente utiliza muito esses princípios da lógica matemática e da ilusão psicológica para gerar esses efeitos aí. Sempre que for fazer uma apresentação, faça dentro de um contexto, faça usando metáforas, faça usando storytelling, faça usando narrativas poderosas para gerar conexão, conta uma historinha, gera um contexto, mas nunca revela só por revelar, pelo amor de Deus, porque na verdade o tempero do mentalismo está na sua apresentação. 80% de teatro, 20% de efeito. Lembra que a gente não fala de truque deixa para a galera da mágica, nós somos mentalistas a partir de agora. Outra coisa que você vai poder usar muito em apresentações, principalmente em podcasts, apresentações de TV, é o famoso pré-show. Pré-show é todo o trabalho que a gente faz antes mesmo de entrar ao vivo. Então, muitas vezes a gente utiliza gimmicks para fazer um picking, para colher uma informação, para revelar lá na frente. Eu vou te dar um exemplo. Tem umas que eu faço que é o seguinte, quando eu chego num podcast ou num programa, eu vou conversar com a galera dos bastidores e eu digo assim, olha, eu vou fazer uma apresentação daqui a pouco e eu preciso de um voluntário. Você poderia ser para fazer uma apresentação psicológica lá na TV? Ah, pode, tudo bem. Então vamos fazer o seguinte, eu quero que você escreva um nome aí no papel. E ela escreve o nome do papel. Eu digo, pronto, deixa guardado aí, beleza? Eu quero que você, quando eu chamar você lá na frente ao vivo, eu quero que você pense neste nome aí. Você não precisa me dizer e deixa o papel com você, tá? Eu só tô fazendo isso com você porque quando eu vou fazer algum tipo de apresentação, tem algumas pessoas que querem me sabotar. Então eu deixo que a pessoa deixe escrito o nome aí. Caso a gente precise conferir o papel, já tá aí com você, beleza? Mas eu confio em você. Eu tenho certeza que você não vai me sabotar, beleza? Então, quando eu for chamada ao vivo, eu vou pedir para você pensar no nome e você pensa nesse que você escreveu. E ele mesmo vai estar com o papel guardado, porém, o mentalista ele já captou qual foi a informação. Como? Como é que pode? Calma que eu vou explicar lá na frente. Ainda tem muita coisa pra gente ver antes de chegar nas revelações, beleza? Mas você vai aprender a fazer um picking que, tipo, com um papelzinho simples, você já colher a informação e ele que fica com o papel. Então, na cabeça do espectador, ele vai dizer, pô, o cara não viu, pô. Eu escrevi um nome, eu dobrei o papel, ficou comigo
Então ele não sabe qual é. Então, cara, olha que foda. No mentalismo a gente dá um porquê pra tudo. Na verdade, o papel que ele escreveu, o nome ali ficou com ele, era pra gente colher informação. Só que a gente trouxe a atenção pra ele. Não, você vai ficar com o papel, porque se por acaso você me sabotar, a gente olha o papel ali ao vivo mas eu confio em você. O cara vai até esquecer o papel. E pra quem assistiu, foi um verdadeiro milagre. Então, isso aqui são alguns detalhes que a gente faz no pré-show. Beleza? Tá gostando, né? Eu sei que você tá gostando disso aí. Tem muito mais conhecimento aqui para vocês. Tem outra técnica que a gente utiliza também chamada switching, que é uma forma da gente trocar um objeto por outro, ou um papelzinho por outro, ou uma coisa por outra. É uma troca de uma coisa por outra. Então, muitas vezes a gente faz apresentações, principalmente para colher picking, né? A gente tá com 2 papelzinhos aqui. Vamos supor que eu tô com um papel em branco e ele tá com um papel escrito em alguma coisa. E em algum momento eu peço o papel aqui para falar alguma coisa, exemplificar alguma coisa. Na hora que eu dou de novo o papel a ele, na verdade já é um segundo papel que eu tava com empalmado aqui na mão, coisa nesse sentido, tá? Então é uma técnica que eventualmente a gente vai utilizar, que é trocar alguma coisa por outra. Pode trocar uma palavra por outra, pode trocar qualquer coisa por outra coisa, beleza? É uma técnica que pode dar a impressão de que algo desapareceu, então fica muito foda também. E nós temos aqui o stacking. Veja que eu estou falando só os termos em inglês, mas eu estou explicando o que é que significa. Que é uma preparaçãozinha. Muitas vezes você vai ter que fazer uma apresentação e alguma coisa está preparada. Sei lá, o baralho está preparado, numa sequência específica, que se o participante mudar aquela sequência, aí já vai dar errado. O mentalista, ele sempre tem uma carta na manga. Imagina que eu chego pro espectador e dou um baralho para ele, ó, olha se esse baralho é normal, e ele vai manusear as cartas, eu já fico de olho. Se ele não mexeu na sequência das cartas e meu baralho é preparado, eu mantenho a apresentação que eu ia fazer. E eu faço, né? Mas eu já causei a ilusão que o cara poderia pegar no baralho, mexer, qualquer coisa do tipo. Entendeu? Agora, se ele realmente embaralhar, traçar as cartas e mudar a sequência, eu vou fazer uma experiência diferente da que eu ia fazer inicialmente. Então, você sempre tem uma saída aqui, certo? Então, esse stacking é uma preparação, que pode ser em qualquer coisa, né? Um papel preparado, uma caneta preparada, um baralho preparado. E se der errado, a pessoa mudar a preparação, não tem problema, eu já tenho uma apresentação diferente daquela que não precisa de preparação, e a gente coloca mais uma vez em prática aquele princípio. Se as pessoas não sabem o que você vai fazer, você pode fazer qualquer coisa. Massa, né? E vamos agora para o próximo vídeo. Seja bem-vindo a mais um vídeo e nós vamos falar agora sobre atuação do mentalismo. Provavelmente você já se perguntou, Bruno, depois que eu aprender essas técnicas maravilhosas aqui para impactar as pessoas à minha volta, onde é que eu vou usar? Aqui são algumas imagens que eu estou utilizando. Nessa primeira imagem, eu estou numa palestra e eu estou fazendo o toque fantasma, onde eu toco numa pessoa, a outra pessoa sente. Na verdade, todas essas 3 apresentações aí, eu estou utilizando o toque fantasma, que é uma apresentação de dupla realidade, onde cada participante tem uma impressão diferente do que é que está acontecendo aí. Então você pode utilizar em salas de aulas, em palestras, em eventos corporativos, em churrasco com os amigos, no street hipnose, cara, não tem local certo, você pode fazer realmente em qualquer lugar, mas de uma coisa eu sei, o que você estiver fazendo vai ser potencializado por essa apresentação. Imagina que tu dá uma palestra e você usa um efeito desse aí, você vai gerar autoridade, impactar e o gatilho da curiosidade, né? As pessoas vão dizer, pô, como é que foi isso que aconteceu? Não vai fazer sentido na mente delas. Então, utilize aonde você bem quiser. Aonde você utilizar, eu tenho certeza que vai agregar valor. Nessa imagem aí, você tá vendo eu num podcast ali, fazendo as apresentações que eu vou ensinar aqui para vocês, e ali, em uma apresentação, em um show de hipnose, onde eu capotei todo mundo ali, mas aquele foi um show de hipnose e mentalismo. Comecei com as rotinas de mentalismo e depois fui para de hipnose. Inclusive nesse podcast aí também eu comecei com as rotinas de mentalismo, depois foi que eu fui para hipnose. Então o mentalismo, ele é uma excelente ferramenta para você unir a hipnose. Agora se liga nas observações que eu vou trazer aqui para vocês. Cuidado com os hecklers. Porra, não sei nem o que é heckler, calma que eu vou te explicar. Heckler é aquele famoso cara chato, o famoso sabotador. Sempre que um mágico, um ilusionista, um hipnotista vai pra rua fazer uma apresentação, sempre tem um brabão, sabichão que quer estragar a apresentação. Ah, você não consegue me hipnotizar. Ah, eu sei qual é o truque que tá por trás disso daí. Ah, eu não sei o que lá. Então sempre tem um cara chato pra querer estragar a apresentação. E mais uma vez, o mentalista tem que colocar aquele pilar da inteligência socioemocional para poder botar aquele cara para vazar de uma forma que você não venha prejudicar sua apresentação.
Então, esteja preparado para lidar com interrupções e comentários da plateia que talvez venha roubar um pouco tua atenção. Só para você ter ideia, eu faço muitas apresentações em bares, cara, e a galera depois que tá bebaça ali, velho, tem uns caras ali que quer sabotar de uma forma que... Mas o mentalista bem preparado, ele vai fazer a apresentação impactante, vai funcionar e o cara vai ter que ficar pianinho ali onde ele tá. Mantenha calma e utilize as técnicas de controle de público que você vai aprender ao longo do curso. Haja de forma profissional, confiante e sem se estressar com o que tá acontecendo ali. Mas de antemão, se você puder evitar ambientes contaminados, faça. O próximo ponto é como você pode unir a hipnose ao mentalismo. Veja, se você está fazendo hipnose de rua ou em qualquer outro lugar e a hipnose não funcionar, você pode fazer um efeito de mentalismo. Aquele participante já vai achar que ele já está hipnotizado e ele vai começar a girar o loop hipnótico porque ele vai fortalecer a crença dele. A crença fortalecida mexe na fisiologia, que mexe na experiência e a expectativa vai fazer essa engrenagem rodar mais rápido. A galera da hipnose sabe o que é que eu tô falando, né? É o loop hipnótico. Você foi hipnotizar o cara não grudou nem a mão, velho, não grudou nada. Então você faz um efeito de mentalismo e ele vai sair com uma experiência muito interessante e a possibilidade de você dar uma próxima sugestão, mesmo sem ter rolado a hipnose, ela vai funcionar. Por quê? Porque você já mexeu na crença do participante, entendeu? No momento que você toca numa pessoa, você vê a outra pessoa sentindo o toque, o cara diz, pô, velho, então quer dizer que eu já fui hipnotizado aí. Então ele vai baixar o fator crítico da mente consciente dele e ele vai aceitar as sugestões com mais facilidade. Então essa é uma das formas que você pode estar utilizando o mentalismo. Ou como um convincer, você pode usar o mentalismo antes de iniciar as rotinas de hipnose de rua, e é assim que eu faço nos shows. Eu utilizo o mentalismo como forma inicial, né, como convincer, e depois eu faço a hipnose, ou quando a hipnose não funcionar, você entra como uma carta na manga para poder fazer as apresentações de mentalismo, beleza? Então, se você olhar nos meus vídeos, meus shows que eu faço, é sempre assim, eu começo com mentalismo e depois eu pulo pra hipnose. Cara, a galera já gerou autoridade, conexão, permissividade, rapó, a galera já deu umas gargalhadas, já se impressionou com o que aconteceu. Cara, depois que eu dar uma sugestão ali, né, eu nem preciso fazer todas as etapas da hipnose. Inclusive, eu tenho um aluno meu do curso de hipnose que aprendeu mentalismo e que ele não fez hipnose, viu? Ele não hipnotizou o participante. Ele só fez um efeito de mentalismo e no final ele disse assim, fecha os olhos e deu uma sugestão direta e a hipnose já estava funcionando ali, para você ter ideia. Tudo por causa do nível de expectativa e a autoridade que o mentalista gera sobre os participantes. É incrível, né? E o terceiro ponto é reiterar mais uma vez que nunca esqueça da pirâmide das habilidades sociais. É atenção, contexto e conforto. Cara, você consegue dominar o mundo se você tem esses três elementos. A atenção é o bem mais precioso das pessoas. Todo mundo está mega tarefada, todo mundo está numa correria feito louco. Se ela para te dar atenção, se você consegue gerar um contexto adequado ali, você consegue reter a audiência, pode ter certeza que você vai fazer apresentações incríveis. Sempre adapte a tua apresentação ao contexto e a como o participante está se sentindo naquele exato momento. Outra observação aqui para vocês, né, dessas dicas essenciais é quando o mentalismo der errado, e agora, o que é que eu faço? E agora, José, o que é que eu faço? Meu amigo, mantenha a postura e sempre esteja preparado para improvisar, né? Se, por exemplo, você vai fazer uma revelação de uma carta e não funcionou, você pode botar a culpa da pessoa igual a gente faz na hipnose. Geralmente a galera da hipnose, quando vai hipnotizar alguém e o participante não entra no estado hipnótico, a gente diz, você se concentrou bastante, você seguiu as instruções, a gente tira o foco da gente, que o erro foi da gente, e joga na outra pessoa. Exatamente isso você vai fazer também no mentalismo. Cara, você conseguiu pensar direitinho na carta que você pegou? Consegui. Eu disse, cara, eu não consegui ver isso não. Vamos fazer o seguinte, pega outra carta aí, faz de novo aí, porque eu tô achando que você tá querendo me sabotar. Cara, joga a culpa na pessoa e na segunda vez você conserta o primeiro erro. Sempre esteja preparado para improvisar. Inclusive já aconteceu comigo ao vivo, cara. Eu fiz uma técnica de picking, eu colhi um nome, eu esqueci o nome, cara, e para revelar ao vivo. Aí eu digo assim, você tá pensando no nome? Nossa, a conexão desse nome não tá vindo para mim. Vamos fazer o seguinte, escreve o nome da pessoa aqui, porque à medida que você se conecta com essa caneta, você tá escrevendo o nome, você tá conectado com esse nome aí. Eu inventei uma coisa na hora. Na hora que ele escreveu, eu consegui colher o pique novamente e revelar
esteja preparado para alguma coisa, hora ou outra, dar errada, hora ou outra aparecer um sabotador e fugir daquilo que você esperava. Você vai manter a autoridade como mentalista. Dica para vocês, sempre peça autorização para filmar os participantes. Você tá na rua, numa praça, no parque, qualquer canto. Eu já tive que tirar um vídeo do ar porque eu tava filmando uma pessoa e ela viu que eu tava filmando e, tipo assim, na hora ela não falou nada e eu achei que eu poderia postar porque ela tava vendo eu filmando e no final das contas ela disse, pai, apaga aquele vídeo lá, tal, não gostei não sei o quê. E então eu poderia ter perguntado, eu posso postar aqui? Você autoriza eu postar essa apresentação? Autoriza ou não. Evita constrangimento e às vezes você postar um negócio que a galera já curtiu, já interagiu e você ser obrigado a tirar do ar. Então, sempre peça autorização para filmar e postar nas suas redes sociais. E agora, a próxima dica é essencial, né, que muitos mentalistas cometem esse erro no início, treine o suficiente. Não tente fazer um negócio meia boca, porque senão você vai acabar revelando um método em vez de impactar essas pessoas. Treina no espelho, treina com pessoas que você sabe que você pode errar, né? Eu treinava com meu menino de 9 anos, então se errasse com ele, tava tudo bem. Inclusive, meu menino sabe todos os meus efeitos, né? Evite falhas na execução técnica, apesar que o mentalismo quase não existe habilidade manual, mas tem roteiros para você falar, tem algumas coisas que você tem que se ligar. Dedique um tempo para aprimorar suas habilidades e sempre esteja aberto para aprender com esses erros. Sempre que for fazer apresentações de rua, cuide dos pertences dos participantes, é a mesma coisa da hipnose. E respeite o mapa pessoal do participante. Então, por exemplo, se você está fazendo com a galera de igreja, então não faça uma apresentação que envolva se comunicar com os mortos, com os espíritos do além, que aí, meu amigo, não vai gerar conexão e a galera vai te chamar de bruxo, macumbeiro e não vai querer fazer nenhum tipo de experiência com você. Então, são pequenos detalhezinhos aí para que vocês utilizem na rua, tá? Sabe aquela história que diz assim, dance conforme a música? Você tá pegando a galera que acredita no místico e no esotérico, faz uma parada mais sobrenatural. Se você tá pegando uma galera mais cristã, mais cartesiana, mais tradicional, utiliza uma apresentação com termos mais sutis aí, que não vá botar terror no participante. Tá, uma coisa importante aqui para vocês, deixe bem claro que a hipnose ela é 100% real e o mentalismo ela tem um segredo que tá por trás, é um ilusionismo psicológico. O mentalismo é como se fosse uma mágica da mente, para a galera não associar que hipnose é um truque ou que tem um segredo ou coisa do tipo, tá? Hipnose é real, mentalismo é ilusão, é ilusionismo. Você foi enganado aqui, agora, ao vivo. E agora nós vamos falar dos aspectos legais do mentalismo. Meu amigo, muita gente já utilizou essas técnicas aqui que vocês estão prestes a aprender para extrair dinheiro das pessoas e enganar a mente e a fé delas. Acaba sendo, de certa forma, um estelionato, né? Onde praticamente as pessoas são obrigadas a dar seu dinheiro porque foram manipuladas por causa de discursos mentalísticos aí, onde esses falsos profetas, esses falsos gurus estão utilizando de técnicas para poder ludibriar sua mente aí e fazer você dar o teu dinheirozinho tão suado. Nós, mentalistas, utilizamos de uma pseudo-explicação, só que essa explicação fica restrita apenas à apresentação, apenas à performance. Não leve isso para fora da sua apresentação, senão você vai ser um verdadeiro charlatão. Imagina a galera comprando o curso, imaginando que realmente vai ter uma habilidade de se conectar com os mortos, de fazer uma leitura genuína da vida das pessoas, que vai conseguir, através desse curso, ler as expressões faciais da pessoa. Cara, isso aqui não existe, isso aqui é tudo truque, porém, o mentalista não usa a palavra truque, usa efeito. Tem um segredo que está por trás. Então, o nosso propósito com o mentalismo não é enganar ninguém, muito menos através dessas apresentações tirar o dinheiro das pessoas ou obter qualquer vantagem indevida. O nosso objetivo é fornecer o entretenimento e gerar conexões com as pessoas. Infelizmente, essas técnicas ainda hoje são utilizadas por videntes, cartomantes, ciganos, líderes religiosos, médiums, e alguns deles acreditam até de fato que tem essas habilidades e poderes sobrenaturais por causa de uma crença fortalecida. E as pessoas que estão buscando esse tipo de tratamento, de cura milagrosa aí, também vai acreditar nesse tipo de coisa. Mas o mentalismo explica tudo isso que está acontecendo por trás das coisas, beleza? Lembra de Uri Geller, que durante muito tempo a galera achou que ele realmente tinha poderes psíquicos de entortar metais? Inclusive até hoje ele fala que tem esses poderes. Só que não, né, gente? Isso daí é mágica. Mágica
e mágica. Fazer leitura de pessoas também tem um segredo que está por trás. É a leitura fria e o efeito Forer aí, que você vai aprender. Quando você começar a assistir as aulas do curso, você vai ver que vai fazer muito sentido tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. Então, não seja um charlatão. Se eu perceber que você está enganando as pessoas, eu mesmo vou desmascarar você. A partir de agora, quando você vê alguém fazendo uma previsão do futuro, alguém manipulando as escolhas de uma pessoa, revelando o nome de um animal, de uma pessoa amada, ou fazendo uma previsões altamente improváveis, quando você vê pessoas distorcendo a realidade das escolhas das pessoas, saiba que tudo isso faz parte do ilusionismo psicológico. Ninguém tem a habilidade de fazer uma leitura de uma pessoa, ninguém tem essa habilidade de... Cara, a não ser que tua crença acredite nisso daí, tá? Você pode acreditar no feijão voador que faz milagre. Tem gente que vai acreditar que você realmente tem a habilidade de se comunicar com os mortos. Porém, é uma crença de uma pessoa que talvez o cara que tá fazendo a experiência ali esteja fazendo uma picaretagem de propósito, enganando a tua crença aí. Se liga nisso aí. E agora eu quero que você foque bastante nessa parte aqui, porque isso é muito, muito, muito importante. Guarde o segredo. A partir de agora você terá acesso aos maiores segredos revelados do ilusionismo psicológico. São técnicas guardadas, as 7 chaves utilizadas por grandes apresentadores ao redor do mundo nas TVs. Você não vai ver esse conhecimento fácil em canto nenhum. Então seja diferente. No momento que você guarda esse segredo, você vai se tornar uma pessoa especial. Você vai se tornar uma pessoa escassa. E tudo que é mais escasso tem mais valor. No momento que você pega essas técnicas e vai revelar livremente para as pessoas só para satisfazer a curiosidade delas, você está queimando toda um trabalho que os mentalistas fizeram para chegar nesse ponto. Não revele só por revelar. E eu tenho certeza que quando você começar a fazer apresentações impactantes, vai chegar a galera e vai dizer: ei, cara, o que é que rolou aí? Explica aí, pô. Conta aí, pô. Deixa de frescura, conta aí. E se você contar, você está quebrando a ética profissional dos ilusionistas, tá? Não faça isso. Mantenha a ética, tá? O que eu tô fazendo aqui é ensinar de forma ética e honesta, se preocupando com os mínimos de detalhes. Eu estou ensinando para pessoas que querem ser mentalistas, que vão fazer as apresentações impactantes, não para alguém que vai sair revelando abertamente, até porque estamos fazendo isso em algo privado. Existe uma diferença enorme entre ensinar e revelar. Ensinar é transmitir a alguém um conhecimento se preocupando com todos os detalhes. Já revelar é mostrar abertamente apenas o truque, o efeito, só para satisfazer a necessidade de um curioso. Então, um bom mentalista nunca revela seus segredos, mas tem um enorme prazer em ensinar a novos aprendizes. Eu estou treinando pessoas para serem profissionais e não serem amadores. Você pode perceber que os efeitos de mentalismo que tem disponível na internet já caiu no popular, a galera já sabe como é que faz aquilo ali. Então já percebeu como é sem graça uma mágica que já ficou rodada? Sabe, aquele negocinho do dedo aqui, que a pessoa tira o dedo. Nenhuma criança mais de 9 anos acredita naquilo ali, velho. Então, essas mágicazinhas de aniversário, as crianças ali não se iludem mais com aquilo ali. Se você for pesquisar aí no YouTube, efeitos de mentalismo, alguma coisa nesse sentido, você vai ver coisas pebas, fraquinhas, que, tipo, eles vão ensinar só pra, sei lá, pra ter alguns viewzinhos no canal, mas com certeza as apresentações mais impactantes estão guardadas dentro de um treinamento fechado, beleza? Então vocês estão sendo privilegiados de ter esse treinamento aqui. Como eu falei anteriormente para vocês, segura a ansiedade porque você está sendo moldado. Vai chegar um momento que você vai aprender os efeitos. Segura aí, meu filho, segura a peteca. Eu sei que você tá, eu quero aprender. Calma, filho, isso aqui é um treinamento, isso aqui é um passo a passo. Valeu? Então vamos para o próximo vídeo. E agora nós vamos falar sobre a capa do mago. Isso mesmo, o que seria a capa do mago? É um termo muito utilizado para a galera da hipnose que está relacionada à autoridade e à confiança do profissional. Eu coloquei até essa chargezinha aqui que eu achei bem interessante, né? A hipnose não funcionou na minha apresentação e agora o que é que eu faço? Não tem problema, eu sou aluno do Street Mentalist, do Bruno Oliveira, esse treinamento aqui. O show de hipnose sozinho, meu amigo, ela tem essa cara aqui. E o show de mentalismo e hipnose, ela vai ser muito mais potencializada. Bem, isso aqui é uma piadinha interna para quem já assistiu Dragon Ball Z. Se você não assistiu, vai ficar boiando aí, você não vai entender a metáfora que tá por trás. Mas vamos lá, brincadeiras à parte, vamos falar sobre a capa do mago, né? Então, se você não treinar com frequência, você jamais vai ter certeza da sua habilidade de mentalista. Jamais terá a confiança e a roupa do mago. Gente,
esse termo capa do mago, roupa do mago, não é literal, tá? É apenas metáfora. E o mais interessante, não interessa quanto tempo você pratica. Se você tiver essa capa do mago, você consegue ter confiança, autoridade e consegue dominar qualquer ambiente. Quando eu falo sobre a capa do mago, é porque você tem que passar a sensação pro teu espectador que você é um profissional e não um cara amador. Se você vai falar, você começa a tremer nas bases, começa a gaguejar, você demonstra falta de confiança, aí, meu amigo, você tá sem essa capa do mago. Você tem que vestir ela, você tem que treinar essa tua autoconfiança. Por isso que eu sempre estou dizendo para vocês, treine antes de executar as práticas, porque você vai se sentir seguro e confiante a fazer aquelas apresentações. Treine no espelho cada apresentação até você chegar à excelência e depois vá colocar em prática. Não queira abraçar o mundo de uma vez só. De grão em grão, a galinha enche o papo. Foi assim que eu fiz, de um efeito em um efeito, de repente eu montei um grande repertório. De 10, 12, 13 rotinas que já tá aqui, ó, automatizada na minha mente. Tem um repertório para podcast, tem um repertório para apresentações de TV, tem um repertório para a rua, levando em consideração os ambientes que você vai estar e os objetos que vai estar à sua volta. Inclusive, eu aconselho até você ter uma própria maletinha ou uma bolsa que tem alguns recursos como baralho, moedas, canetas, papel, coisas simples que você vai utilizar no dia a dia. O bom do mentalismo é isso, é que tudo muito barato, tudo muito simples. E lembre-se que a primeira impressão é a que fica. As pesquisas psicológicas revelam que as pessoas dão um peso muito maior às informações iniciais do que às posteriores quando a gente avalia, analisa as pessoas. Quem é que você quer ser? Esse cara de amarelo aqui, né, com a mão coçando a cabeça aqui, com falta de confiança, ou esse cara aqui que tá vidrado, que tá focado? Esse é o aspecto do mentalista. Esse outro cara aqui de amarelo, cara, ele tá meio que perdido, ele não sabe nem o que é que ele vai fazer. Não aparenta esse cara. Esse cara tá faltando vestir a roupa do mago. Já o outro cara ali não, né? Você vê que até as cores, a linguagem corporal, como ele se comporta, ele mostra que ele tem autoridade e ele sabe daquilo que ele tá fazendo. Então, quando a gente fala de capa do mago, é confiança, autoridade e dominar o ambiente. Tem pessoas que já têm essas habilidades antes mesmo de aprender mentalismo. Ótimo, você já tá 80% do caminho andado. Nós geralmente costumamos julgar o comportamento das pessoas baseado na nossa primeira impressão. Inclusive, a gente chega até a achar que as pessoas são assim na maioria dos casos. Este é o poder da primeira impressão. Então, tua primeira impressão tem que impactar. Se liga até nas roupas que você utiliza também. Outro ponto importante é que se você domina a linguagem corporal, você vai ter uma maior segurança. Porque através da análise das expressões do rosto das pessoas, você consegue identificar sinal de amistosidade, de tédio, de se a pessoa ela tá confortável na tua presença ou simplesmente ela tá louca para tirar o pé dali e correr de você. É aquela história que eu sempre digo, quando a boca cala, o corpo fala. Quando você estuda e entende sobre linguagem corporal, você vai ter uma maior assertividade e um maior controle sobre a apresentação. A forma que você interage com o participante vai ser determinante para que aquela pessoa gere curiosidade em saber mais sobre você ou simplesmente ela está louca para correr para longe de você. O corpo ele reflete fielmente o estado de espírito e mental, pois ele não utiliza de uma linguagem mascarada. A linguagem do corpo sempre insiste em falar a verdade. Eu amo essa frase que eu retirei de um livro que diz: o corpo só fala somente o necessário. Ele não sabe mentir porque é um reflexo do inconsciente. Não se engane com o suposto cartão de boas-vindas que a face pode lhe dar. Muitas vezes tem pessoas que estão dando um falso sorriso. Então, na verdade, analisar as expressões faciais, a linguagem do corpo, como ela se comporta, analisando as expressões faciais, você vai chamar uma pessoa para o palco ou simplesmente deixar ela no cantinho que ela tá lá porque ela pode sabotar a sua apresentação. Então, o bom de manjar de linguagem corporal é porque você chama as pessoas certas para a apresentação. Você evita aquelas pessoas que nitidamente querem te sabotar. Se você vai fazer uma apresentação ao vivo, então é muito importante que você saiba escolher suas roupas, as cores das roupas, tem até estudo sobre isso, né? Inclusive, essas são as primeiras informações que uma pessoa observa de você, como você está se vestindo, quais são as cores que você utiliza, a tua linguagem não verbal é a primeira coisa que é captada por um espectador. E elas têm milésimos de segundos para te comprar ou te rejeitar, antes mesmo que você abra a boca para falar qualquer coisa. Então, em resumo, a primeira impressão que se tem de alguém é tão forte que chega até a interferir na nossa vontade de conhecer mais essa pessoa ou fugir dela.
Então, sempre que for fazer suas apresentações, utilize o rapport, que é essa capacidade de entrar no universo das outras pessoas. Utilize junto com o rapport as técnicas de espelhamento e fale muito o nome da pessoa, né? Nós somos programados para reagir ao nosso nome. Então, a coisa mais importante que a gente tem guardado na nossa mente é o nosso nome. Mantenha sempre uma boa forma, porque isso vai transmitir disciplina, afetuosidade, empatia e cordialidade. Lembre-se de sempre manter a autoridade, porque o status de uma pessoa determina seu comportamento. Se eu me apresento como um Zé Ninguém, a galera mal vai dar atenção a mim. No momento que eu falo todo um currículo e o que eu faço na vida e a importância do mentalismo, as pessoas vão dar uma credibilidade bem maior. Tem alguém que está querendo te provar que você está errado, que aquilo ali não existe, dispensa aquela pessoa, evite ambientes contaminados e se não der para sair desse ambiente, improvise, mas use suas habilidades para poder fazer apresentações impactantes. Vou mostrar para vocês como é que as outras pessoas formam uma imagem a teu respeito. Primeiramente, ela recebe as informações iniciais, observando a linguagem do teu corpo, as tuas roupas, o que você diz e como você reage. Então, é muito importante você dar uma atenção a o que você fala e como você se comporta. É aquelas habilidades dos pilares de mentalismo, a linguagem verbal e não verbal. Baseado nessas primeiras informações, as pessoas vão formar uma impressão sobre você, e inclusive vai querer definir você como esse cara em todos os momentos da sua vida. As pessoas formam uma impressão sobre você e de quem você é baseado naquele primeiro comportamento. Isso porque as pessoas acham que sabem avaliar o caráter dos outros e pensam, desde a primeira vez que eu vi tal pessoa, eu tinha certeza que fulano era daquela forma. Vai dizer que você em alguns momentos não foi assim.